Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de, em nome da BASF, agradecer o convite para fazer essa apresentação e parabenizar a Safway e a Porkwood pelo pioneirismo nessa iniciativa e com certeza terá muito sucesso. Nós vamos contar um pouco da nossa experiência em relação ao uso de enzimas para otimizar o custo e aproveitamento das rações. Falar um pouco sobre a nossa experiência. Um pequeno sumário, a gente vai comentar sobre tendências de mercado e de proteína animal. Depois a gente vai falar sobre o uso de fitases e o substrato fitato. Por que usar as fitases em maiores inclusões? Uso de chilanases e glucanases e os substratos NSPs, trabalhos científicos, liberação de nutrientes e matrizes nutricionais, simulações de custos de dietas para suínos e ponderações no uso de enzimas. E as conclusões. Bom, como já foi comentado anteriormente por outros apresentadores desse evento, as projeções indicam um aumento gradual do consumo de proteína animal na América do Sul e no mundo. Em 2050, seremos aproximadamente 9,5 bilhões de habitantes do planeta Terra. Serão necessários 70% mais alimentos. 2,5 vezes o planeta Terra serão consumidos. Para tanto, a eficiência da produção de alimentos deve melhorar. E nesse contexto, nesse cenário, o conceito de uso de enzimas ele se adequa perfeitamente. A gente vai entender melhor por quê. A gente tem fortemente a tendência de restrições de várias naturezas. Por exemplo, no caso do modelo europeu de produção de suínos, estima-se hoje que 17,60 euros e 60 centavos para cada 100 quilos de carcaça de suíno produzido é o custo devido às restrições do modelo europeu de produção. Essa foi uma apresentação feita no Seminário Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura, no último mês, em Gramado, e mostra claramente vários aspectos e tendências, né, e restrições de uso, por exemplo, de proibição de uso de antibióticos, restrições no bem-estar animal, restrições do meio ambiente, eliminação dos subprodutos da dieta dos animais, farinha de carne, a restrição no uso de ractopamina e os custos com rastreabilidade. Então, você vê um trabalho muito bem feito e interessante, mostrando o que cada uma dessas restrições está impactando no custo de produção dos suínos. Por outro lado, a gente tem 70% a 80% do custo de produção voltado para a dieta, para a alimentação dos suínos. E, fortemente impactando nesse custo, a gente tem o milho e o farelo de soja, que hoje é a base da dieta utilizada em suínos. E o cenário, né, segundo especialistas do mercado de agro da empresa, a tendência é bem clara de preços mais altos no médio e longo prazo. Logicamente, você vê a questão do uso da terra, o custo da terra hoje é mais alto, a área de plantio é cada vez mais limitada, a gente não tem grandes áreas a serem exploradas, falando no Brasil e no planeta também, e a tendência é que essas commodities agrícolas, que fazem parte da dieta, da alimentação dos suínos, elas vão ter, no médio e longo prazo, uma tendência de alta, como é o caso do milho. O quadro seguinte falando também sobre o farelo de soja, a situação do farelo de soja, evolução de preços de 2003 a 2013. Esse tema já foi mais explorado pelos apresentadores anteriores. E também no caso do fosfato bicálcico, que é um ingrediente que, pegando-se o que tem hoje de consumo de fósforo, e as reservas conhecidas de fósforo, a gente não tem esse nutriente disponível por mais de 122 anos. Ou seja, considerando o que a gente tem hoje de reservas de fósforo
e o que você tem de consumo atual de fósforo, as reservas hoje dariam para 122 anos. Nesse contexto, a gente pergunta, por que utilizar enzimas nas dietas animais? O primeiro ponto é melhorar a disponibilidade e digestibilidade dos nutrientes dos alimentos, fósforo, cálcio, energia e aminoácido. Toda tecnologia que melhora a digestibilidade dos alimentos, que melhora o aproveitamento dos alimentos, dentro desse contexto que a gente colocou, é muito bem-vinda. Segundo ponto de por que utilizar enzimas, otimizar custo de formulação de dietas. Hoje você tem, em média, com o uso de enzimas, uma melhoria de 3 a 5% no custo da formulação. A gente vai ver um pouco mais adiante. Quebra de fatores antinutricionais. Existem fatores antinutricionais que atrapalham a digestão dos alimentos e esses fatores antinutricionais eles podem ser quebrados em função do uso de enzimas. Podemos utilizar uma gama maior de ingredientes. Ingredientes que têm, por alguma limitação, até por conta dos fatores antinutricionais, eles passam a ser fonte de alimento para os animais com o uso de enzimas. E, por último, a diminuição de excreção de agentes poluentes como fósforo e nitrogênio. Inclusive, esse item específico, ele foi o que deu o start, o que deu o começo do uso de enzimas na Europa. O sistema de produção europeu estava saturando de poluentes os solos e houve um grande desenvolvimento no uso de enzimas para diminuir a excreção de poluentes. Basicamente, nós temos 6 conceitos de uso de enzimas hoje em nutrição animal. Os principais, digamos, né? A fitase, a chilanase, a glucanase, as proteases, amilases e as mananases. Basicamente, o que esse mercado, a gente estima um mercado de 550 milhões de dólares, o mercado de enzimas para a nutrição animal. E esse mercado, ele pode representar, a gente estima que represente uma economia entre 3 a 5 bilhões de dólares em redução de custos das dietas. Ou seja, com o uso das tecnologias de enzimas, você tem um ganho contábil, um ganho que a gente estima está entre 3 a 5 bilhões de dólares por ano com o uso dessa tecnologia em nutrição de animal. Logicamente, a fitase foi a primeira enzima de uso comercial em dietas de suínos. Hoje ela ocupa um espaço, hoje a gente estima que 70% a 80% do mercado de nutrição de suínos utiliza a fitase, que é um tipo de enzima, e é seguido de perto por o uso de chilanases e glucanases. Nessa apresentação, a gente vai se ater principalmente a esse grupo de fitase, chilanase e glucanase, que são as que têm o maior impacto hoje no mercado de nutrição animal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre no que age as enzimas, no que age a fitase. Essa molécula, que a gente chama de fitato, ele representa 70% do fósforo, em média, 70% do fósforo contido nos grãos está nessa forma de ácido fítico, ou também chamado de fitato. O fitato é uma molécula que tem 7 ligações de fósforo, extremamente estáveis e que não são aproveitadas pelos animais. Ou seja, o animal consome o milho, consome a soja, e o fósforo que está nessa cadeia, nessa molécula, ele não é aproveitado pelo suíno. Ele passa direto. Aqui uma tabela mostrando exatamente a composição de fitato em cada ingrediente. Vamos pegar aqui como exemplo o milho, né? O milho ele tem 72% de fitato, ou seja, 72% do fósforo do milho não está disponível para ser aproveitado pelos suínos. Tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui, o farelo de soja também, que é a base da dieta dos suínos. 60% do fósforo contido no farelo de soja, ele não é aproveitado pelo suíno.
Então, o uso de enzima, no caso a fitase, ele vai trabalhar justamente em cima desse substrato, dessa molécula. Como que acontece isso? Alguns anos, né, da década de 60, 70, foi desenvolvido fitases, enzimas de origem microbiana que tinham a capacidade de hidrolisar, de quebrar o ácido fítico, o fitato, que é a fonte de fósforo contida nos grãos, milho e soja, que não é aproveitado pelos suínos. A inclusão de fitase em rações, a recomendação usual da inclusão de fitase, ela varia de acordo com o tipo de fitase. Tradicionalmente, a recomendação da empresa para suínos é de 500 FTUs, ou seja, 50 gramas por tonelada. É muito pouco, realmente é uma quantidade muito pequena de fitase de origem microbiana e que faz todo um trabalho de liberação do fósforo. Essa fitase, ela pode ser quantificada através da sua atividade, que pode ser, inclusive, medida no laboratório. Hoje, ela já é monitorada através do laboratório. Ou seja, é possível você adicionar 50 gramas, 100 gramas de uma fitase na sua dieta e é possível acompanhar, monitorar essa fitase através de exames de laboratório. É uma medida, né, que chama de unidade de fitase e ela é definida pela quantidade de enzima que libera uma determinada quantidade de fósforo em um tempo, em uma temperatura e um pH. Por que utilizar doses maiores de enzimas fitase na dieta? Ou seja, é mais uma ferramenta. Você tem as doses convencionais de uso de fitase e você pode ainda trabalhar com doses mais altas. Bom, primeiro ponto é otimizar custo. Segundo, a fitase microbiana de origem fúngica, Aspergillus niger, ela possui uma boa resposta em doses mais altas, com significativa liberação de nutrientes do fitato. Como é que funciona isso? Esse gráfico ele mostra bem essa relação. Aqui, até o uso de 50 gramas por tonelada, vamos dizer assim, dessa fitase, você tem uma liberação linear de fósforo, aquele fósforo contido no ácido fítico ou no fitato. A partir dessa dosagem, a resposta já não é mais linear, mas existe aqui uma resposta que pode ser utilizada como um ganho econômico, digamos. Nós vamos entender um pouco melhor isso aí nos próximos slides. Aqui é um trabalho mostrando exatamente a liberação de fósforo, a liberação de cálcio da dieta à base de milho e soja, ou à base de grãos, e o quanto do fitato é liberado com doses crescentes do uso de fitase. Aqui uma dose de 25 gramas, aqui uma dose de 50 gramas e de 100 gramas, que está expressa em atividade de fitase. Por isso que está escrito em 250, 500 e 1000 unidades de fitase. Como ficariam essas dietas? De maneira bem didática e matemática, a gente colocou um exemplo de uma dieta sem fitase. Você precisaria, nesse caso, uma dieta específica de uma fase, de 0,9% de cálcio e 0,45% de fósforo disponível. Tá? Bom, eu vou incluir a fitase. Nesse caso, 500 unidades de fitase por quilo, que equivale a 50 gramas de uma determinada fitase. Bom, neste caso, eu não vou precisar mais formular 0,9% de cálcio. Eu posso formular com 0,8% de cálcio. Por quê? 0,1% vai ser a liberação promovida por essa fitase naquele fitato, naquele ácido fítico, antes não era liberado. Tá? A mesma coisa acontece com fósforo, né? Antes eu tinha 0,45% de fósforo nessa dieta e passo a formular com 0,34% de fósforo. Por quê? 0,11% de fósforo disponível vai estar sendo liberado a mais com o uso de fitase. O mesmo exemplo para uma dose maior, uma dose de 1000 FTUs, equivalente a 100 gramas do uso dessa fitase, a mesma conta. Com a dose maior, eu consigo
tem uma liberação, então eu não preciso formular com aquela quantidade de cálcio da dieta base. Eu vou formular com 0,75 e vou ter 0,15 de fósforo liberado. E o fósforo disponível, eu vou trabalhar com 0,28 ao invés de 0,45. Isso, logicamente, vocês devem estar pensando, vai gerar uma economia no custo da dieta. Então, em termos de equivalência, né, esse montinho de enzima, ele vai equivaler à retirada desse montão de ingredientes. Em termos práticos, né, e para uma conta direta, 50 gramas de uma fitase microbiana, Aspergillus niger, com 10 mil unidades de fitase por grama, eu posso tirar dessa dieta 6,4 quilos de fosfato bicálcico. Aqui está em DCP, mas essa sigla significa fosfato bicálcico. Com uma dose dobrada, digamos assim, dessa fitase microbiana, 100 gramas de fitase microbiana Aspergillus niger, 10 mil FTUs por grama, eu consigo sacar, eu consigo tirar dessa dieta 9,5 quilos de fosfato bicálcico. Então a conta é, em caso de dietas à base de fosfato bicálcico, a conta é direta e imediata. Quanto vale 50 gramas de fitase, dessa fitase, e quanto vale 6,4 quilos de fosfato bicálcico? Hoje a gente tem uma relação de quase 1:3, entre 1:3 e 1:5. Ou seja, eu invisto $1 em fitase e consigo sacar 3 a 5 dólares no custo da dieta. Vamos falar um pouquinho sobre o outro substrato, né, que a gente chama de non-starch polysaccharide, que é a abreviação NSP. Basicamente, isso é polissacarídeo não amiláceo. Basicamente, gente, é a fração fibrosa dos grãos que o animal não aproveita. Então, vocês percebem que as enzimas, de um modo geral, elas atuam em frações dos alimentos onde o animal não aproveita. O animal não tem aproveitamento efetivo daquela fibra. E nesse caso específico, a fibra ela pode atrapalhar a atuação de determinadas enzimas sobre o alimento. Então, essa molécula, né, os polissacarídeos não amiláceos, polissacarídeos que, vamos dizer, a fração fibrosa dos alimentos, e aqui uma figura mostrando essa molécula. Bom, no conteúdo dos cereais, os polissacarídeos não amiláceos, ou fibras, os de maior importância para a nutrição animal são os arabinoxilanos e os beta-glucanos. Que nome, é um nome estranho, mas isso aí basicamente a gente lê-se fibra. Uma diferença interessante em relação a esse tipo de substrato, as fibras, é que eles podem variar nos grãos. Então você tem aqui na tabela, no milho e na soja, a quantidade de arabinoxilanos total, ele pode variar entre 40 a 70 gramas por quilo de ingrediente. Então você vê aqui no trigo 50 a 80, no centeio 60 a 120, aveia 40 a 80, cevada 30 a 80. Por que tem essa variação? A gente vai explicar um pouco melhor. E por outro lado, a gente tem a concentração de beta-glucanos, que é um pouco menor, e vale a pena ressaltar aqui nesse ponto que os beta-glucanos, apesar de ter uma concentração pequena, ele tem um efeito antinutricional muito acentuado. Por isso, mesmo em concentrações menores, os beta-glucanos, eles têm uma interferência, sim, muito negativa na digestão dos suínos. Aqui é um exemplo esquemático do farelo de soja, né? Aqui a gente estratificou os polissacarídeos não amiláceos no farelo de soja, e aqui aparece os arabinos, os beta-glucanos, né, uma concentração pequena, mas com efeito antinutricional importante, e tem os arabinos-chilanos, que também faz parte. Ou seja, logicamente, o teor de fibra de uma dieta que leva trigo, centeio, cevada, é um teor mais alto. Mas mesmo em dieta milho e soja, você tem uma fração de fibra importante que pode ser trabalhada através do uso de enzimas. Aqui mostrando um trabalho feito com 26 amostras de milho e
Essas amostras de milho, ela apresentou uma média de 3.218 quilocalorias por quilo, só que você vê amostras variando 10% a menos e amostras variando 10% a mais. Nesse ponto aqui, a gente inclusive sublinhou essas amostras que têm uma tendência a ter uma média de energia 10% a mais, são milhos, são amostras de milho que muito provavelmente as enzimas xilanases e glucanases podem ter um efeito interessante. Então é exatamente isso. São essas amostras aqui, entre 8 e 10 e 15 e 20, são considerados alvos para o uso de enzimas como xilanase e glucanase, as ditas NSPs enzymes. Bom, por que o conteúdo dos polissacarídeos não amiláceos depende e é influenciado? Por que ele pode variar? O primeiro item é o cultivar do tipo de cereal. Ou seja, existem um cultivar A, B, C, diferentes cultivares de trigo, de milho. Esse cultivar, definido pela genética desse cultivar, ele pode produzir mais ou menos um teor de fibra, mais ou menos um teor de polissacarídeo não amiláceo. Outro ponto que pode interferir nesse conteúdo de fibra nos grãos é o clima durante o desenvolvimento e a fase de maturação desse grão. Dependendo se tem mais chuva, se tem menos chuva, se pega um período de seca, menos seca, isso pode influenciar no conteúdo de fibra dos grãos. Tempo de armazenamento depois da colheita, quer dizer, um alimento que fica armazenado mais tempo, ele pode desenvolver, ter mais fibra do que um alimento que é mais novo, com menos tempo de colheita. E muito interessante, muito importante, o processo térmico na produção de alimentos, seja a pelletização, seja a extrusão, seja o expander, ele pode afetar o conteúdo de fibra solúvel e não solúvel nos alimentos. Qual que seria o impacto negativo desse tipo de fibra, os polissacarídeos não amiláceos, solúveis no animal, né? Então, as longas cadeias de molécula, elas podem inibir o contato de enzimas digestivas com seus substratos e promover uma série de efeitos negativos, como, por exemplo, em relação aos nutrientes, ele diminui a digestibilidade do alimento e diminui a absorção dos nutrientes. Em relação à água, imagine essa fibra, os polissacarídeos não amiláceos, como uma esponja, com a capacidade de reter água. Então, se você tem essa fibra e essa fibra não é quebrada pelo uso, por exemplo, de enzimas xilanases e glucanases, você pode aumentar a viscosidade da digesta no trato gastrointestinal do suíno. Diminui no trânsito intestinal, aumentando o consumo de água, porque praticamente essa água está ficando retida nesse substrato e não está sendo aproveitado pelo animal. Aumentando o conteúdo de digesta dentro do trato digestivo, você pode também diminuir o consumo de alimento, de um modo geral. Você pode favorecer a proliferação de micro-organismos não desejados no intestino delgado, porque você sobra alimento não digerido no intestino grosso. E as bactérias oportunistas que estão no intestino grosso, ele pode se proliferar e chegar até o intestino delgado. E a absorção de água no intestino grosso, na água, aumentando a água na excreta e diminuindo a água na cama, piorando as condições de higiene. Então isso é muito claro, a gente tem vários trabalhos mostrando que o conteúdo, quando não se usa xilanase e glucanases em relação ao grupo controle, em relação ao grupo que usa esse tipo de tecnologia, esse tipo de enzimas, você tem uma maior excreção de água nas fezes. Por que utilizar combinações de enzimas fitase, xilanase e glucanase em dietas animais? Otimizar custo da dieta, bem claro. E segundo, a fitase, xilanase e glucanase possuem boa resposta e bons resultados de performance ou técnica quando utilizados conjuntamente. Aqui um trabalho mostrando um grupo controle e usando uma xilanase e uma glucanase na dose de 100 gramas por tonelada e
mostrando que existe um efeito, foi um uso on-top, ou seja, você fez uma dieta e simplesmente naquela dieta você acrescentou a xilanase e a glucanase e a resposta é bastante positiva. Esse trabalho mostra aqui uma diferença significativa de peso aos 21 e 42 dias após o início do uso e uma diferença mais ou menos aqui de 1 quilo a mais por leitão. Também há um impacto sobre a conversão alimentar, né? Existe resposta significativa em relação à conversão alimentar. Esse é um trabalho de fitase, é um trabalho bastante completo que pega desde o início até o final, onde você usou doses crescentes de fitase, a gente está falando aqui de 500 FTUs, dos 750 FTUs, e a gente usou a valorização considerou o que essa fitase ia liberar, e o que ele poderia economizar, e economizamos no fosfato. Então você pega aqui, inclusão de 21 quilos de fosfato bicálcico, a gente reduziu para 14 e 12,5. Na fase final, a dieta controle sem fitase estava com 9 quilos de fosfato bicálcico, e já usando 750 FT1s, praticamente a gente eliminou o fosfato bicálcico dessa dieta. Qual foi o resultado? Não houve diferença estatística. Ou seja, mesmo eu tirando o fosfato bicálcico dessa dieta, com o uso de fitase, eu consigo ter os mesmos resultados de uma dieta normal. Então, está bem claro, não houve diferença estatística. Com isso, eu consigo construir o que a gente chama de uma matriz nutricional. Como eu vou poder usar isso no meu programa de formulação? Ou seja, liberação de nutrientes do fitato pela fitase em diferentes inclusões. Então, a gente estava falando de 50 e 100 gramas por tonelada desse tipo de fitase. Com isso, eu consigo fazer algumas simulações de curso de dieta. Nesse caso, a gente pegou uma base de curso de dieta inicial, crescimento e terminação, perdão, e, por exemplo, nesse primeiro item, dieta sem inclusão de enzimas. Nos preços que a gente trabalhou e na formulação que a gente trabalhou, ficou um custo de R$ 676 por tonelada. Quando eu entro com uma fitase, com a dose menor, com a dose de 50 gramas, eu consigo reduzir R$ 21 o custo dessa ração. Em média, 3% o custo dessa dieta. Quando eu uso dose dobrada, quando eu trabalho com o dobro da dose dessa fitase, eu consegui reduzir R$ 29 por tonelada o custo dessa dieta, em média 4,3% o custo. E quando eu uso a tecnologia da combinação entre a fitase, xilanase e glucanase, eu consegui reduzir R$ 39 o custo dessa dieta. Uma redução significativa ao redor de 5,7%. Os senhores fazem essas contas dentro de uma realidade da granja, numa granja que, por exemplo, tem 10 mil matrizes, consome 5 mil toneladas de ração, isso pode representar alguns milhares de reais por mês. Algumas ponderações ao usar as enzimas nas dietas animais. Observar a quantidade de substrato fitato, a gente já comentou a importância disso. Limitar os níveis de cálcio no máximo, manter uma adequada relação de cálcio e fósforo e uma suplementação adequada de vitamina D3. Muito importante, principalmente quando se usa fitase. Verificar as bases científicas que validam as matrizes nutricionais. É muito importante a gente ter trabalho, pesquisa e conhecimento prático no uso dessas enzimas e suas associações. Monitorar a qualidade das enzimas é importante, porque a enzima é uma molécula sensível à temperatura. Logicamente, a gente prepara as enzimas para serem resistentes à peletização, ou seja, a 85 graus em média, por um período aí de 30 a 60 segundos, mas não é muito adequado a gente manter, é importante a gente manter essas enzimas em local fresco, ventilado e com uma temperatura controlada. Observar a origem e idoneidade do fornecedor, observar o adequado manuseio e conservação das enzimas, considerar as interações entre os diferentes tipos de enzima, com diferentes tipos de conceitos de uso de enzimas, utilizar a matriz nutricional específica para cada dose. Vocês viram lá que a resposta não é linear da fitase, então é importante você, quando vai trabalhar com uma dose, utilizar uma matriz nutricional específica para aquela dose.
E utilizar a mesma linguagem de requerimento e matriz nutricional. Ou seja, vamos trabalhar com fósforo disponível para requerimento, para o uso da enzima, da fitase, e para o uso da matriz dos ingredientes. Se a gente for trabalhar com fósforo digestível, temos que considerar que vão trabalhar com fósforo digestível para os ingredientes, para o requerimento e para as enzimas. Bom, a apresentação dos produtos à base de fitase, existe apresentações líquidas e apresentações granulado revestido. Tá? No caso do líquido, a gente usa, principalmente quando temperatura de penetração ou expander acima de 100 graus, e a granulado serve para peletização até 85. Apresentações do produto xilanase e glucanase, também pó e líquido. Aqui uma foto da fábrica de enzima microbiana na Alemanha e o complexo industrial da empresa, a matriz global. Conclusões. O uso da fitase microbiana de origem fúngica, ela possui consistentes resultados em doses mais elevadas e serve como uma ferramenta para otimizar os custos da dieta e reduzir a excreção dos agentes poluentes. Segundo, o sucesso no uso das enzimas depende de alguns fatores, como qualidade da enzima, consistência dos trabalhos e das matrizes nutricionais e adequada aplicação dos conceitos nutricionais. E, por último, apesar das respostas positivas com o uso de xilanase e glucanase em dietas contendo milho e soja, os substratos são muito variáveis, como a gente mostrou, o que pode conduzir a respostas variáveis. Em média, encontramos valorização entre 70 e 30 quilocalorias para o uso da xilanase e glucanase. E uma redução de 90 quilocalorias pode ser compensada com o uso associado de fitase, xilanase e glucanase. Não existe assunto esgotado, o que existem são pessoas esgotadas do assunto. Muito obrigado. E deixo o meu e-mail para contatos juan.h.ruiz@basf.com. Mais uma vez, parabéns à Safway e à Porkworld pelo pioneirismo em estar fazendo esse evento e agradecer a atenção dos senhores.